Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, este podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Querida ouvinte e querido ouvinte, aqui é o Felipe Speck. Eu espero que vocês estejam bem. Bom, como vocês lembram, os gregos trouxeram Neoptólemo, filho de Aquiles, depois resgataram Filocteto, que estava em Lêmenos abandonado, foi resgatado, ele e suas flechas, as flechas que mataram o Paris. E agora só falta mais uma profecia, a última profecia antes de eles finalmente se habilitarem para entrar em Troia. E é sobre essa profecia que nós vamos falar neste episódio. Sem mais delongas, eu deixo vocês com o professor Moreno, que começa logo depois da publicidade do Spotify. E eu volto lá no final para falar do material exclusivo. Um bom episódio! Depois que Paris morreu, e com a pressão cada vez maior dos gregos bem junto aos portões, os nobres troianos, vendo que os recursos da cidade estavam se esgotando, começaram a culpar secretamente Príamo pela teimosia em não devolver Helena. Segundo a ideia deles, entregando Helena para Menelau, a cidade seria poupada, os gregos iriam embora e ela voltaria à sua calma de sempre. O problema é que algo novo ocorreu. Era um consenso geral que uma mulher como Helena não podia ficar sozinha, não podia ficar sem marido, ou como uns diziam, sem um protetor, ou como outros diziam, sem um companheiro, ou com um parceiro, ou aqueles mais machistas, sem um dono. Helena não podia ficar sem um dono. É o que, no fundo, todos queriam dizer com aqueles sinônimos, que eram meros eufemismos. Sem saber que corria essa conspiração para devolver Helena, os dois filhos mais importantes de Príamo imediatamente começaram a disputar a nova esposa. Paris talvez nem tivesse chegado ao Hades e eles já estavam discutindo quem seria o marido dela. De um lado, Deífobo, que era o irmão preferido de Heitor, e do outro lado, Heleno, que era o irmão mais velho agora que o Heitor tinha morrido. Quem seria o juiz da disputa? Só podia ser Príamo. E Príamo escolheu Deífobo porque era o guerreiro mais valoroso dos dois. E o Heleno foi então preterido, embora fosse o filho mais velho e achasse que ele tinha direitos a isso. Como se vê, a Helena era disputada como um animal, como uma espécie de tesouro de carne viva. Ninguém perguntou a ela se ela queria e qual dos dois ela preferia. Deífobo era realmente o irmão de maior confiança do Heitor. Aliás, foi a figura dele que Atena duplicou quando enganou o Heitor na batalha final contra Aquiles. Vocês devem lembrar que o Aquiles está frente a frente com o Heitor está realmente com medo, porque ele é humano, a enfrentar aquela máquina de guerra não ia ser fácil, e ao seu lado de repente aparece Deífobo e diz: irmão, estamos juntos, eu estou aqui para lutar contigo. Isso dá confiança grande ao Heitor e ele então resolve parar de correr como ele estava fazendo antes, de puro medo, resolve encarar Aquiles frente a frente, arremessa a lança, Aquiles se desvia e ele se volta para o Deífobo para pegar uma segunda e não tem nenhum Deífobo. Atena tinha exatamente enganado Heitor, assumindo a forma em que ele mais confiaria naquele momento. Então este é que vai ficar com Helena e Helena está em choque. Ela está em choque porque ela já estava alimentando a esperança de que fosse devolvida para os gregos. Aqui começa a Helena uma longa trajetória de posições que são ambíguas. Ela já estava pensando que ia terminar sendo devolvida.
estava feliz com isso. Ela já estava farta, no fundo, de Troia. Ela só tinha esperança de voltar para o meio dos gregos. E agora ela casava de novo. Ou melhor, era casada de novo. Alguns autores que escreveram sobre ela dizem até que ela tinha já um plano de pendurar da muralha uma corda e pela corda descer até o chão de noite, aproveitando o escuro, e ir a pé até o acampamento grego, onde ela tinha certeza que seria bem recebida. Afinal, ela era o troféu dessa guerra, ela sabia disso. E, portanto, segundo ela, todos os gregos deveriam ficar muito felizes ao vê-la entrar caminhando com os pés nus no meio da noite. A opinião de Helena não importava. Na verdade, ela agora se sentia como uma cativa em terra estranha. Ela não era mais a esposa de Paris. E ela teve que se submeter, que remédio ela tinha, a esse novo casamento. Embora ela, a partir de agora também, a sua mente mudou. Como dizem alguns, o mindset dela mudou. Ela está atenta a qualquer oportunidade que tiver para voltar para o seu povo e para sua filha, talvez, que ela nunca mais viu e que, aliás, nenhum escritor coloca ela se lamentando pela filha Hermione, que ela não vê. Ora, Heleno tomou isso como um ultraje. Ele ficou frustrado, decepcionado, e a decisão do Príamo machucou-o profundamente. Ele era um homem mais pacífico do que o Deífobo. Ele, em sinal de protesto, ele resolveu se retirar da cidade. Ele abandonou a cidade e foi se isolar numa espécie de cabana lá no Monte Ida, que vocês sabem fica próximo, aliás, onde vivia o Paris quando ainda era pastor. Vamos deixar Troia um pouco e vamos ao acampamento grego, onde Calcas, o adivinho, foi agora mais uma vez convocado para dizer, afinal, o que estava faltando. Ele já tinha colocado aquelas condições dos oráculos, trazer o Neoptólemo, filho de Aquiles, para lutar junto com os gregos, trazer o Filocteto, lá daquela ilha onde ele estava exilado. Tudo estava sendo feito, mas o que estava faltando? Calcas, então, explicou de uma maneira muito lógica. Tudo que os oráculos queriam dos gregos, nós fizemos. Agora nós temos que saber o que os oráculos dizem para os troianos. Nós precisamos saber disso. Eu não sei, mas eu sei de alguém que deve saber, disse ele, com aquela voz certamente trêmula dos adivinhos que preveem o futuro. Procurem Heleno, um dos irmãos de Paris e de Heitor. Ele é um vidente como eu, e como a irmã dele, a Cassandra. E de certo ele deve saber o que está ainda defendendo Troia. Eu pressinto que Troia está por um fio, mas nós não sabemos que fio é esse para poder cortar. Dizem que ele brigou com a família e está morando isolado lá no alto do Monte Ida. Bom, naturalmente encarregaram Ulisses dessa missão. Ulisses é o próprio agente de inteligência. Aliás, por isso que Nestor fez questão de trazê-lo junto para Troia. Então ele, reunindo uma pequena patrulha, subiu em direção à encosta do Ida e lá, numa emboscada, numa tocaia, como se diz, ele conseguiu surpreender Heleno e o trouxe cativo, com as mãos amarradas atrás, para o acampamento grego. Certamente Ulisses não recuaria em usar de violência para fazer o Heleno falar, se fosse necessário. Mas não foi necessário. Heleno resolveu falar espontaneamente. Ele estava muito decepcionado com a família dele, a família real. Parece que as famílias reais sempre tiveram um membro decepcionado, como a gente vê na família inglesa. Ficou também muito interessado na promessa que Ulisses fez,
que garantia que nada aconteceria a ele depois que Troia caísse, mas mais ainda, sem dúvida, pela mágoa de ter perdido a chance única de possuir a bela Helena de Esparta. O que faltava fazer? Heleno respondeu sem hesitar: Troia vai cair neste verão, se o paládio for retirado do templo de Atena. Enquanto ele estiver lá na cidade, aquelas muralhas nunca vão ser transpostas. O lendário paládio. Todo grego já tinha ouvido a história dessa estátua, uma estátua que representava Atena, Palas Atena, daí o nome até, que os Zeus, num acesso de ira, tinha jogado lá do alto do Olimpo e veio cair bem no meio da cidade quando ela estava sendo ainda construída. Em volta, então, de onde estava esse objeto, os troianos construíram um templo homenagem a Atena. E ali, então, eles cultuavam essa imagem porque diziam que essa imagem representava a protetora da cidade. Atena protegia a cidade. Claro que eles não sabiam que na Guerra de Troia, Atena iria ser exatamente uma inimiga, mas eles vão até o fim, o que é irônico, acreditando que ela ainda protege a eles. Nesse caso, como em muitos outros, o paládio era um Choanon. Choanon era um tipo de estatueta sagrada, não bem esculpida, muito comum na Grécia primitiva. Geralmente era um pedaço de madeira, com algumas letras entalhadas, que tinham uma semelhança com algum braço, é fácil de encontrar numa árvore, e a ele atribuíam uma energia protetora. Era uma espécie de talismã, uma figura do deus que protegia então quem possuísse essa figura, quem cultuasse essa figura. É uma estatuetazinha primitiva, perto dos escultores que virão, perto da estatuária grega, não tinha nada semelhante, era apenas tosco e primitivo mesmo, mas era mágico. Dizem os antropólogos que em muitos casos era madeira recolhida das árvores onde tinha batido raios, porque então a madeira estava chamuscada e isso, se um raio bateu ali, é porque Zeus estava escolhendo aquela árvore como um local especial. Então era muito comum esse culto a essas imagens. No caso de Troia, como diz o Heleno, a chave da derrota da cidade. Segundo a crença, portanto, ninguém poderia ameaçar a cidade com essa proteção, nem mesmo algum outro deus, porque a proteção de Atena não era a proteção de qualquer um. Então era isso. Assim que Heleno revelou o segredo, criou-se uma dupla que, aliás, participou de várias outras façanhas durante a Guerra de Troia, Ulisses e Diomedes. Como diria Emília de Monteiro Lobato, um era a cabeça, o outro era o músculo, o Diomedes. Essa dupla, então, era a dupla mais indicada para essa arriscadíssima missão. Entrar em Troia em segredo, ir até o templo de Atena e roubar o paládio, que estava bem guardado, se imagina, e sair de Troia sem serem vistos. Tinham que ser esses dois. Era a dupla ideal para essa façanha. Então, à tardinha, pouco antes da noite descer, os dois saíram do acampamento sem falar com ninguém, com medo de que a notícia vazasse para algum espião troiano que deveria haver no acampamento grego, com certeza. O sigilo era fundamental. Mesmo entre os deuses, só Atena sabia. Sabia e, no fundo, aprovava, se tratava do seu templo, da sua estátua, numa cidade que até agora, pelo menos a cidade assim pensava, era a sua protegida. Então ela até, se fosse necessário, ajudaria o Ulisses e o Diomedes. Eles não sabiam que depois do julgamento de Paris, da deusa mais bela, ter sido considerada Afrodite, Atena tinha riscado no caderno dela o nome de Troia. Troia estava condenada sem saber. Ulisses estava irreconhecível. O plano era só ele entrar na cidade e o Diomedes ia ficar lá fora, com o carro e os cavalos, esperando
o momento de fugirem, trazendo o Paládio. Ele se disfarçou de mendigo, como aliás vamos vê-lo de novo na Odisseia, embora na Odisseia ele se transforma num velho com a ajuda de Atena. Aqui ele se disfarça. Ele deixa o cabelo desgrenhado na testa, veste trapos sujos, imundos, mal cheirosos, suja o rosto com fuligem, todo preto, curva o corpo e com uma espécie de bastão ele vai tentar entrar na cidade, enquanto Diomedes estaciona, vamos dizer assim, o carro com os cavalos num bosque próximo para não ser visto. Antes de se aproximar dos portões, ele arranca um pedaço de um galho seco numa árvore e pede que o Diomedes o açoite o seu rosto, inclusive, o que deixa o rosto cheio de vergões, cheio de lanhos, até com um pouco de sangue aparecendo. E ele então se dirige ao portão da muralha que ficava do lado oposto do portão que dava para os combates na planície. Seria o outro lado da cidade. Por lá circulavam mercadores e ele entrou no meio com muito cuidado, porque ele já tinha enfrentado muitos troianos durante esses anos todos e tinha medo de ser reconhecido. Se ele fosse reconhecido, ele seria morto no mesmo instante. Ulisses passa pelos portões alguns minutos antes deles serem fechados e logo estava caminhando pelas largas ruas de Troia, como diz Homero. Com uma tigelinha de esmolas, ele ia pouco a pouco, passo a passo, sem revelar que ele era um guerreiro e sim um simples mendigo trôpego, caminhando quando se depara, ao entrar numa praça, com a própria Helena, que vinha caminhando com 2 escravas. Ela parou instantaneamente. Ele percebeu, sem olhar para cima, que ela estava examinando e, sem levantar a cabeça, apresentou a tigelinha como se pedisse uma esmola. Mas foi inútil. Por debaixo daqueles andrajos, por trás daquele cabelo desgrenhado, aquele rosto cheio de lanhos, ela reconheceu imediatamente Ulisses, que era casado com sua prima, Penélope, e que tinha sido um dos seus pretendentes. Se vocês lembram do juramento de Tíndaro, foi aliás Ulisses que sugeriu a ideia deles fazerem um juramento. Então ela sabia muito bem quem era ele, e ele como se não a tivesse reconhecido. Aqui é necessário um parêntese. Como nós já mencionamos aqui, a obra de Homero trata da Guerra de Troia, da saga de Troia, como a gente chamou, em 2 partes diferentes. A primeira é a Ilíada, que vai até a morte e o sepultamento do Heitor. Cronologicamente, depois virá a Odisseia, que é a volta atribulada do Ulisses para casa depois que a guerra terminou. E o tempo que fica entre a morte e o sepultamento de Heitor e a partida de Ulisses com seus navios para casa. O Homero não trata disso. Se não foi ele, quem contou a morte de Aquiles? E a disputa de suas armas, lembram? Por Ulisses e Ájax. E a convocação de Neoptólemo, o filho dele, o filho de Aquiles. E o retorno do Filocteto ao exército grego, depois de quase 10 anos de exílio. E o Paris, e a morte do Paris, quem conta? E o episódio do Paládio. E o cavalo de Troia, quem contou? E a queda de Troia, e a morte de Príamo, e a divisão das cativas entre os vencedores. Quem narrou isso? Homero não foi. Estamos emparedados entre 2 Homeros, o Homero da Ilíada e o Homero da Odisseia. Quem nos deu todas essas peripécias, essas aventuras que nós estamos tratando aqui desde o episódio 82? Ninguém. Ou melhor, ninguém em particular. Não foi um autor, nem 2. Foi a tradição que contou. A tradição aqui levou essa história adiante através de textos de dezenas de autores. Autores menores, muitos deles, que deixaram obras, inclusive, incompletas, que só chegaram até nós em fragmentos ou em capítulos. As peças de teatro, no século V, que depois nós vamos ver, que tratavam, mais de 50% delas, tratavam dos personagens que nós estamos acostumados a ver na saga de Troia.
de oradores e pensadores gregos que analisaram os personagens e o seu comportamento, acompanhando vários deles. E depois, muitos séculos depois de Homero ainda, os autores romanos, Ovídio, principalmente Virgílio, que vai nos dar informações importantes sobre a última noite de Troia. Com isso, vocês podem imaginar, se formou uma imensa colcha de retalhos, cheia de divergências, cheia de contradições, quem matou quem morreu, quem sobreviveu, quem fez o quê, se isso veio primeiro ou que aquilo, ou vice-versa, é uma espécie de caos narrativo. Tem um especialista inglês que comparou isso que nós estamos vendo agora como um gigantesco quebra-cabeça que tivesse sido esparramado de dentro da caixa em cima de uma grande mesa e que teria que ser montado com grande paciência. Não, dizemos nós aqui do Noites Gregas. Essa comparação não serve. Num quebra-cabeça, por maior que ele seja, um dia a gente vai chegar à imagem que está escondida, porque só há uma maneira de juntar aquelas peças. Aqui é bem diferente e é importante que isso seja compreendido. Desse conjunto caótico de dados, podemos montar várias versões diferentes do que aconteceu nesse intervalo entre a última frase da Ilíada e a primeira frase da Odisseia. É por isso, sempre que possível, aqui, a gente tenta escolher os detalhes que contribuem para uma coerência maior desse grande painel que é a mitologia grega. Para não fazer um personagem cometer uma coisa aqui que depois não vai combinar com o que ele vai aparecer lá adiante na história. Mas é uma das maneiras de montar esse quebra-cabeça. Feito o parêntese, vamos voltar. Uma pausa rápida aqui, antes de continuar, para falar uma coisa que talvez possa ajudar aqueles que ficam mais aflitos para entender o que acontece entre a Ilíada e a Odisseia. Lá no material exclusivo, a gente falou um pouco sobre algumas obras que tentaram reconstituir parte dessa história. Pós-Homérica, a Etiópida, Pequena Ilíada, agora mais para frente tem os retornos também. A gente deve complementar isso aos poucos com mais coisas, até porque até chegar a Odisseia ainda tem um bocado, mas fica aqui o recado de que lá na área do apoiador nós também estamos organizando aos poucos essa história. O professor Moreno volta para terminar o episódio logo depois da publicidade. Tínhamos deixado Ulisses frente a frente com Helena numa das ruas de Troia, um na frente do outro. Nós sabemos o que aconteceu nessa noite. Nessa tardinha, quer dizer, na verdade, uma tardinha. E sabemos pela boca da própria Helena, que no canto 4 da Odisseia vai explicar o que aconteceu. Imaginem-se 10 anos depois dessa cena aqui. 10 anos depois que Ulisses está frente a frente com Helena. Portanto, 10 anos depois da guerra ter terminado. Ulisses não chegou em casa ainda. Você sabe que a Odisseia é a volta dele, atribulada, que vai levar 10 anos para voltar. Então, nós estamos ainda na véspera quase de Ulisses finalmente chegar. Passaram-se 10 anos. E o filho dele, o Telêmaco, que ele saiu de Troia, tinha 3 ou 4 meses de idade, e agora tem 20 anos. O Telêmaco, desesperado por notícias do pai, vai até a casa de Menelau perguntar para ele se ele sabia notícias do pai. E lá ele conversa, é recebido muito bem, a Helena muito amigável, estranhamente à vontade, não está nada constrangida. E ela então resolve contar o que aconteceu em Troia, até para mostrar para o Telêmaco que ela, mesmo em Troia, ela estava ajudando os gregos. Porque ela poderia ter simplesmente gritado, apontado Ulisses para os guardas e terminava Ulisses ali mesmo. É bem diferente do que ela vai fazer. Ela começa elogiando muito o pai dele. Olha, Telêmaco, teu pai era muito corajoso, ele entrou sozinho numa cidade cheia de inimigos. Claro que o disfarce dele era muito bom, mas eu enxerguei de longe teu pai.
Eu conhecia muito bem a figura dele. E ela conta, aspas, só eu o reconheci nesse disfarce e o interroguei, mas ele, na sua astúcia, tentou me evitar. Usando o pretexto de que não tinha nenhuma moeda comigo, eu conduzi a minha nova morada. Agora estava morando já na casa do Dave, né, meu novo marido. E mandei as minhas escravas banhá-lo e dar-lhe roupas limpas. Ele ainda, no entanto, continuava fechado, desconfiado. Acho que ele temia que eu fosse entregá-lo para os guardas do portão. Mas eu fiz um juramento solene para ele, dizendo que eu nunca denunciaria sua presença ali, e ele finalmente afrouxou a resistência. Bom, pelo relato de Helena, agora, junto a Menelau e ao Telêmaco, os dois estão tomando vinho e conversando, lembrando coisas do pai que o Telêmaco não conhecia, nunca chegou a vê-lo adulto. Ela diz que Ulisses relaxou, não se sentiu mais em perigo e conversaram francamente, como, aliás, dois velhos conterrâneos que se encontravam num país estranho. Os dois, como se diz, trocaram uma ideia, ficaram conversando e ele, então, revelou em confiança para ela que ele tinha o plano de sequestrar o Paládio para poder, com isso, colocar Troia no chão. Ele estava entregando para Helena uma informação vital. Ele realmente soube confiar na Helena porque ele percebeu que Helena agora já estava do lado grego há muito tempo. Ela agora, em troca, ofereceu para ele as informações todas que ele precisava para chegar no templo, que era guardado, parece que só por um sacerdote, e de lá retirar o Paládio, que ninguém se preocupava, ninguém imaginava que seria roubado. Ele agora estava bem limpinho. Acho que ele não se importava de terem destruído o seu disfarce. Agora ele estava com cara de Ulisses, realmente. Tinham tirado a sujeira do rosto, tinham dado roupas novas, e ele agora não teria como sair despercebido da cidade. Ele nem imaginava sair assim. Agora, ele sabia que levando o Paládio nas costas, que não era muito grande, é uma estatueta tamanho de uma criança de uns 8 anos de idade, 9 anos de idade, ele agora ia sair com aquilo ali mesmo na paulada, ia ter que sair realmente matando, porque não tinha como atravessar o espaço que ele precisava atravessar sem ser reconhecido ou visto por alguém. Helena ainda deu a ele uma das armas do marido e ele então foi abrindo o caminho à ponta de espada. Ele sabia, porque o adivinho Heleno tinha ensinado a ele, que numa quina da muralha tinha uma brecha cheia de detritos, cheia de vegetação seca, mas que uma pessoa decidida podia entrar ali se arranhando, não importa, e se espremendo ele ia sair de uma planície. Era uma espécie de falha na segurança da muralha. E por ali ele enveredou, levando então o Paládio amarrado nas costas como se fosse uma mochila. E depois de contar isso até com orgulho, Helena concluiu para que o marido e o Telêmaco ouvissem. Quando ele saiu matando os guardas e escapou, as mulheres troianas lamentaram-se em voz alta. Mas minha alma estava feliz, pois meu coração já estava só pensando em voltar para casa. E eu gemia por causa daquela cegueira que Afrodite me causou, quando ela me levou para lá de minha querida terra natal, abandonando a minha filha e meu quarto nupcial e abandonando o meu marido. Um homem a quem nada faltava, seja em sabedoria ou formosura. Nós vamos encerrar o episódio por aqui. O que vem depois disso é talvez um dos momentos mais emblemáticos da saga, que é o Cavalo de Troia. Este episódio que você acabou de ouvir, nós quase o chamamos de Helena Volta à Cena, porque traz novamente a voz dela, como vocês ouviram agora no final. Há muito o que se falar sobre Helena a partir de agora e nós vamos adiantar algumas questões no material exclusivo. Por exemplo,
Como é que foi o encontro entre ela e Menelau depois? Como é que ela reagiu? Nós colocamos um trecho da obra de Eurípides que traz esse diálogo entre os dois. A gente também separou um texto da Raquel Bespaloff, que já apareceu aqui outras vezes, um texto que fala sobre como o destino de Helena é muito central desde sempre e molda os caminhos da saga. E também tem um trecho do livro Troia, do Moreno, que traz mais detalhes do que foi contado aqui neste episódio e dedica lá umas tantas linhas para falar do Heleno, da relação dele com o pai e com a Helena. Apoie o nosso podcast, tem acesso a esses textos todos e também aos outros textos dos outros episódios. O próximo episódio vai ser o 90, uma grande marca, e todos os episódios têm materiais exclusivos, e quem apoia na modalidade Deus tem também acesso ao curso Mitologia na Arte, um curso em que a gente conta a história mostrando grandes obras de grandes artistas que ilustraram os mitos que nós estamos contando aqui. Lá no curso a gente já falou sobre, tem um módulo sobre os amores de Zeus, tem um módulo sobre os heróis, tem um módulo sobre a saga de Troia, inclusive esse episódio que a gente vai falar de queda de Troia, isso já está lá, se você quiser se adiantar é só apoiar e assistir as aulas, mas lá também tem os retornos, lá também tem toda a Odisseia, já foi contada lá no curso, e agora a gente está contando os mitos que o Ovídio traz no Metamorfoses, que é um dos principais livros, um dos principais compilados da mitologia grega. Para acessar todo esse material, vai em noitesgregas.com.br/apoiar. Se você tiver condições de nos apoiar, o seu apoio é muito importante para que a gente possa manter esse projeto de pé. É isso, gente. Então, até o próximo episódio.